Vamos aqui para mais um vídeo do canal. Hoje eu quero contar para vocês a minha experiência em particular aí com o arquétipo de Lilith. Eu estou com ele ativo tem 5 dias apenas e eu gravei um vídeo falando um pouco sobre a energia dela, o que é Lilith, e eu até falei no vídeo que eu fiquei muito tentada em ativar esse arquétipo e eu acabei ativando. Eu sempre falo aqui no canal para a gente ver certinho para qual área da vida, o que vai estar precisando para ativar determinado arquétipo. E assim, eu não ativei para nenhuma área assim em específico, né? Eu fiquei muito tentada para poder sentir a energia e para ver como que ia interagir aqui comigo. E interagiu, gente. Então, eu vou contar aqui para vocês a minha experiência. Então, sejam muito bem-vindas a mais um vídeo aqui do canal. Se você está caindo de paraquedas aqui, eu sou a Glécia, eu sou terapeuta holística, eu sou praticante de autoconhecimento. Nesse canal eu falo sobre arquétipos, conto aqui as minhas experiências, falo sobre lado luz e sombra. Já faz um tempo que eu uso essa ferramenta como forma aqui de gratidão, né, por ter conhecido essa ferramenta, por tantas coisas que eu já vivi. Eu resolvi criar para poder estar compartilhando e que essa ferramenta, né, que é essa informação, essas informações sobre os arquétipos aí alcancem mais pessoas também, porque o conhecimento a gente não pode guardar, então a gente divide, passa para frente, então é isso que eu estou fazendo. Bom, gente, o que eu ganhei com um arquétipo ativo de Lilith foi um belo resfriado. Por que eu tô falando isso, gente? A gente precisa se observar, tá? Pra gente saber se o arquétipo tá fazendo algum efeito ou não, se eu tô entrando aí no lado sombra, no lado luz. Então a gente precisa observar. Bom, eu ativei o arquétipo e dentro aqui do meu campo energético, da minha energia, eu acabei aí identificando que eu peguei esse resfriado após eu ter ativado o arquétipo. Então, só um detalhe muito importante também, tá, gente? Eu sou uma pessoa que raramente fica doente. E para ser bem sincera com vocês, eu nem lembro qual foi a última vez que eu fiquei doente, faz muito tempo mesmo, a coisa é muito, muito difícil mesmo, é tanto que o meu marido fala que eu tenho uma imunidade ótima, que a minha saúde ela é maravilhosa, porque ele fica doente assim frequentemente, né? Baixa a imunidade dele. Eu até brinco com ele e pergunto: você não comeu terra quando era pequeno? Não, porque para criar anticorpos ele dá risada. Mas é bem difícil mesmo, tá, gente, eu ficar doente. Então, o que está acontecendo aqui, gente? Será mesmo que esse meu resfriado ele tem a ver com a ativação desse arquétipo aí poderoso? Bom, eu vou te contar aqui e eu acredito que sim. Dentro da visão holística que eu trago, tá? O meu corpo ele é um espelho da minha alma. E como boa terapeuta holística, eu integrei tudo isso, eu fui buscar entender o porquê que isso estava acontecendo. Eu vou explicar aqui para vocês o que é essa palavra holístico ou holística. Se por acaso vocês não sabem, de uma forma simples que vocês consigam entender, e se vocês já ouviram também, não tem problema, tá? Então, vocês me desculpem pela minha voz estar assim, que eu ainda tô me recuperando. Eu tava bem pior há uns 2 dias atrás, agora já tá começando a curar, amenizar, então tô até com a aparência um pouco menos ruim. Mas assim, o ser holístico, né, é entender que a gente não é feito somente de pedacinhos aqui, pedacinhos ali, pedaços separados. É a gente reconhecer que o que a gente pensa, o que a gente sente e o que o corpo se manifesta, né, o que o corpo da gente acaba manifestando, estão 100% aí conectados, tá? Então, vou dar um exemplo aqui. Vamos imaginar que a nossa vida seja aí um carro. O problema, por exemplo, não é somente ali o pneu furado, que seria um sintoma. A cura holística é um olhar para esse carro inteiro, que seria o combustível, o motor, a rota que você vai fazer para você chegar a algum destino. Então, assim, em outras palavras, o meu trabalho ele não foca somente ali, por exemplo, talvez num cansaço que você esteja sentindo, ou somente ali naquela ansiedade. Ou somente num único problema. Então, assim, eu olho para esse
todo do ser humano, né? Aí eu vou olhar para a sua alma, para a energia, para as emoções, para encontrar encontrar e curar a raiz do que está acontecendo dentro de você, até que chegou ali no seu corpo, né? Então, assim, é uma cura que ela acaba te vendo por completo, porque assim, a nossa mente, o nosso corpo e o nosso espírito e as nossas emoções estão juntos, então não tem como separar. Não tem como somente um corpo viver ali sem energia, sem sentimentos, sem as emoções, senão a gente seria zumbi. Então tá tudo junto, interligado ali, tá? Então, assim, a energia desse arquétipo de Lilith é uma libertação, assim, bem radical. Então, ela acabou exigindo de mim aí um confronto, né? E um confronto que acabasse me libertando de tudo que estava me calando de certa forma. Então, assim, tudo que eu estava reprimindo ou o que eu engoli por medo, é como se eu estivesse dando uma ordem para o meu sistema começar ali uma faxina, a partir do momento que eu ativei esse arquétipo. E por que eu estou falando isso? Como boa terapeuta holística, eu tenho esse livro aqui, tá? A Doença como Símbolo. É uma pequena enciclopédia de psicossomática, tá? Então, tem ali os sintomas, os significados, os tratamentos, as remissões. Então, eu uso esse livro aqui como base também do meu trabalho, dos estudos que eu faço como terapeuta holística, para poder entender o processo de cada paciente. E óbvio que eu vou olhar para entender o que está passando comigo. E dentro da parte aqui de resfriado, eu vou ler, gente, porque eu sempre falo para vocês que eu gosto de trazer bastante informação, porque eu falo que informação ela liberta a gente, né? Ajuda a gente a sair de cativeiros emocionais, de cativeiros, enfim, de lares tóxicos. Então, eu gosto de trazer bastante informação para vocês poderem entender o que eu tô querendo dizer. Eu vou ler aqui, tá? A parte de resfriados, vocês vão assimilando com o que eu falei da energia de Lilith, que ela é uma libertação radical, tá? Que é um confronto e um convite aí para poder se libertar de tudo que estava tentando me calar, as energias densas aqui dentro de mim, tá? O plano corporal, né, do resfriado, onde ele vai atuar, onde atinge, é o nariz, né? Abre aspas aqui, poder, orgulho, sexualidade, fecha aspas. Atinge também pescoço, né, porque a inflamação acontece aqui. A incorporação, abre aspas, pescoço, abre aspas, incorporação, ligação, comunicação, fecha aspas. Aqui tem o nosso chakra laríngeo, que é um chakra muito importante, tá? Que é através dele que a gente comunica o que a gente quer, é a nossa vibração, é o poder que a gente tem para colocar a nossa voz ali no mundo. Pulmões, abre aspas, contato, comunicação, liberdade, fecha aspas. E, gente, eu tava espirrando, eu não tava sentindo dor, então não foi uma inflamação assim muito grave, mas doía quando eu ia espirrar essa parte minha dos pulmões. O plano sintomático. A situação da vida deixa algo frio, já não consegue se aquecer com nada. Resfriado não é o frio que faz adoecer, mas é a pessoa que se resfria, o agente provocador. Apanha para si o necessário para a representação do drama, tipo resfriado. O resfriado me pegou, me derrubou, tratamento do conflito. Estar com o nariz entupido, retorno à situação crítica do cotidiano, construir trincheiras de defesa com lenços de papel, manter seu corpo afastado de pessoas e situações. Não chegue perto de mim, estou resfriado. Excesso de trabalho, desejo de fuga, não querer mais ver nem ouvir alguma coisa, só querer mesmo se enfiar numa cama com um cobertor até a cabeça. Esgotar a sensibilidade, catarro até a ponta dos cabelos. Limitação da comunicação, nariz entupido, brônquios tendendo a se fechar, garganta congestionada, recusa a não querer engolir mais nada. Atitude de defesa. O catarro, né? A tosse ao se recusar. Não, desculpa, gente.
Atitude de defesa. Tá falando aqui, ó. O carro tosse ao se recusar a subir a ladeira. Sentimento como que se tem depois de uma discussão movida a gritos e pancadaria. Rouquidão e estar com o corpo moído. Resfriado em razão do que não se consegue mais sentir o cheiro das coisas, rouquidão devido à qual não se tem mais nada a dizer. Amigdalite, que impede a ingestão, tosse pela qual se pode tossir, cuspir para fora a sua opinião. Resfriando também como possibilidade de se resfriar depois de ser adentrado à condição febril. Eu acabei não sentindo febre, tá? Porque eu acredito que eu já consegui identificar o que estava passando dentro de mim, o que precisava ser colocado para fora, o que eu precisava dizer para mim mesma, o que eu precisava olhar, o que eu precisava reconhecer. E a parte do tratamento tem aqui, tá? Por alguma coisa em andamento, liquidar problemas, fechar-se para os outros e voltar-se novamente para si. Abre aspas, curva para dentro. Ficar consciente do que deixa alguém tão frio. Deixar-se estimular pelos temas excitantes em vez de tornar-se presa do agente. Proporcionar-se de modo consciente espaço necessário, se for até mesmo fazendo uso de métodos agressivos. Abrir-se novamente para o mundo. Ser fogo e chama para os problemas que se acumulam. Viver o entusiasmo, aquecer-se para as tarefas vindouras. E a remissão, né? Estar no fluxo da vida, permitir o transbordamento da vida e não do nariz. Então, gente, o que eu entendi com tudo isso? Que de alguma forma o meu corpo ele estava aguardando algum sentimento denso e também algumas questões que eu estou vivendo aqui, que eu estou pensando em finalizar algumas coisas na minha vida que eu ainda não tomei uma certa decisão se eu vou fazer isso ou não, e que isso está pesando e eu não estava me dando conta, tá? Bom, falando aqui sobre o resfriado, com a tosse e a secreção, ela se concentra nessas vias aéreas, né? E o que o meu corpo está fazendo? Ele está ativando aí um mecanismo de expulsão, né? Como que eu acabei de ler aqui para vocês. Então ele está, de alguma forma, ele está jogando para fora tudo isso. É como se o meu corpo ele tivesse aí liberando e colocando para fora todas aquelas velhas energias, os medos, as repressões que eu acabei guardando. Então eu não estou apenas somente com um resfriado, eu estou aí passando por uma limpeza energética muito profunda. E o meu corpo ele está me ajudando a jogar para fora o que a energia de Lilith veio me mostrar, o que não me serve mais, né? Então assim, essa energia ela me mostrou que eu estava aí sendo muito injusta comigo mesmo. Eu já vou explicar para vocês, tá? O porquê e como eu descobri isso. Então ela veio me mostrar que eu estava sendo muito injusta comigo mesmo. E eu descobri isso no momento que eu estava fazendo um Ho'oponopono, enquanto eu falava para mim mesma, né, com o meu japamala. Que eu tenho um japamala aqui, gente, que eu fiz uma mentoria, e aí eu ganhei ele, a coisa mais linda, olha, gente. É de cristal, cristal mesmo. Ele foi feito de acordo com a minha energia, para eu entender meus dons e talentos. E aí eu uso ele também para essas questões. Então é de cristal, cristal mesmo aqui, tá? Bonito, né? E aí eu tava fazendo meu Ho'oponopono e eu falava, né? Glécia, abençoada, eu sinto muito, por favor me perdoe, eu te amo, sou grata. E pela primeira vez, gente, pela primeira vez eu consegui fazer as 108 vezes, tá? Eu tenho a minha forma de fazer meu Ho'oponopono e dessa vez eu consegui fazer porque eu nem percebi ali que eu tava segurando o japamala, nem percebi a quantidade das bolinhas aqui dos cristais, nem percebi nada disso, eu fui fazendo. E aí, gente, me veio a sensação de injustiça e com um misto ali de comparação.
Então, depois que eu estava fazendo ali o Ho'oponopono, que eu fui identificando aquilo ali, eu fiquei com isso na cabeça. Mas por que essa sensação de injustiça? Né? Por que eu tô com essa sensação, com esse misto de comparação? O que estava acontecendo? Alguns dias atrás, eu tive conversando com uma moça e ela me contou a história de vida dela e tal, e eu fiquei, caramba, que perrengue que essa pessoa passou, né? E tem a ver com isso porque depois que eu fiz o Ho'oponopono, eu sentei e como eu já vi que era essa energia, essa sensação de injustiça com comparação, eu peguei um óleo essencial que eu tenho aqui de Lang Lang, que ele é muito bom para trabalhar as questões de amor próprio. Então eu fiz meu trabalho de respiração, né? Inalei a essência aqui do óleo, do óleo essencial. E aí eu comecei a colocar no caderno, gente, o que eu estava sentindo. E começou a me vir aí o porquê. Geralmente acontece isso muito comigo, muito, muito, e eu não percebia a injustiça que eu estava cometendo comigo de certa forma. Sempre que alguém vem conversar comigo e tal, a gente começa a conversar sobre as questões da vida, eu tenho essa facilidade, as pessoas elas sentem essa confiança e acabam ali contando as suas questões para mim sem eu perguntar assim nada, isso desde sempre. E quando a pessoa começa a contar os perrengues que já passou, os problemas, eu fico, caraca, não é nada o que eu tô passando, né? Só que eu me diminuo tanto, 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 a ponto de me sentir culpada por achar que eu tinha um problema, um desafio, uma questão, e eu ficava com esse sentimento de culpa. Tipo, nossa, olha só, né? Meu problema não é nada em vista do que aquela pessoa está passando. Só que isso também é uma outra parte de que eu não estava honrando a minha história, os acontecimentos da minha vida, tudo que ocorreu na minha jornada de vida aí até o dia de hoje, de tudo que eu passei que me fortaleceu. Então, eu entrei numa outra polaridade. Ao invés de olhar e falar assim, não, eu tô sendo grata porque em vista do que aquela pessoa passou, eu passei também pelos meus problemas, então eu sou grata por não ter acontecido algo tão grave. Não, eu já entrava num sentimento de culpa, eu não honrava a minha história, é como se eu fosse um ser insignificante. Me veio questões também da minha infância, onde eu não tinha os meus sentimentos validados ali, como eu já contei aqui, né, um pequeno trecho assim de que eu nunca tive uma conversa no momento que às vezes eu ficava triste, o que está acontecendo, olhar e reconhecer os meus sentimentos, me ajudar a identificar, enfim. Então eu entrei nessa outra polaridade de não honrar as coisas que ocorreram comigo, que me fortaleceram, que é a minha história. Então eu estava sendo muito, muito, muito injusta comigo de certa forma. E esse não honrar a história, aí já entra uma outra questão. A energia, né, o meu campo energético, ele fica mais denso, porque eu entro nessa parte de comparação, acaba afetando minha autoestima, amor próprio, sabe? Aí eu começo a entrar numa vibração tão baixa, que eu fico me sentindo um ser insignificante. E eu não estava percebendo isso de certa forma. A minha energia baixava e eu achava que era qualquer outra coisa, menos isso, sabe? Então, eu percebi isso de certa forma. E a outra parte também é que eu tô querendo finalizar um processo, não é bem um processo, mas eu frequento um local e eu tô querendo colocar um fim nisso, né? Um fim nesse ciclo, pelo menos temporariamente, para eu poder dar atenção para outras áreas da minha vida. Só que eu já tô com esse sentimento de querer sair já faz um tempo e eu não tomo essa atitude, tá? Não que aonde eu vou é ruim, mas eu tô precisando dar um pouco mais de atenção para outras coisas da minha vida, sabe? Então, eu acredito que a energia desse arquétipo, ele veio mostrar isso para mim, tá? E uma coisa que eu sempre falo aqui também, gente, é da gente prestar atenção como que a energia do arquétipo vai agir, porque se eu não tivesse parado para analisar,
eu ia achar que era somente ali um resfriado e tal. E um detalhe muito importante, gente, eu não tomei chuva, não teve mudança de tempo, não teve nada, nada. Inclusive eu tento cuidar ao máximo da minha alimentação, evito muita coisa, eu tento comer bastante fruta, comer bastante comida mesmo de verdade, evitar embutidos, tudo isso. Então não é uma coisa que tem a ver com alimentação, não, é realmente o que eu sinto é isso, esse processo de limpeza interno que estava acontecendo. Só que também essa parte de eu estar querendo finalizar aonde eu tô indo, né, fechar esse ciclo pelo menos assim temporariamente, não estava me afetando tanto. O que estava me afetando era realmente essa sensação de injustiça comigo mesmo e essa parte de comparação, tá? Não é nem tanto isso. E também, pelo que eu andei analisando depois que eu fiz a escrita aqui, que eu identifiquei o que era essa injustiça, o que era tudo isso, veio muita coisa também na minha memória relacionada a todos os choros que eu engoli ao longo da vida. Veio também todas as injustiças que eu acabei vivendo com outras pessoas, né, de outras pessoas que foram, de certa forma, ali injustas comigo, de toda vez que eu me calei, que eu me diminuí para caber no mundo de alguém. E quando eu falo que eu me diminuí para caber no mundo de alguém, gente, eu não estou falando nem de relacionamento amoroso com outra pessoa, eu estou falando de relacionamento familiar mesmo. Que acabou acontecendo isso, que de certa forma, com o passar dos anos, afetou a minha saúde de uma outra maneira. Mas claro, foram muitos anos vivendo de certa forma essas injustiças, digamos assim, que meu corpo foi guardando. Algumas coisas eu consegui identificar ao longo da minha jornada de autoconhecimento, outras não. Então essas outras não, esse reconhecimento está vindo porque eu ativei o arquétipo. Então eu acredito sim que foi sob influência desse arquétipo de Lilith, foi por conta desse contato com essa energia. Então ela veio aqui, fez essa limpeza energética internamente dentro de mim, que se manifestou aí como esse resfriado. Já aconteceu de eu ter vivido uma situação parecida, quando eu ativei um outro arquétipo, só que nem se compara, gente. O que aconteceu com esse outro arquétipo foi assim que eu fiquei com medo sei lá, de eu ter que ficar internada, mas era um processo de limpeza muito mais profundo, de muito mais denso também. Tem vídeo aqui no canal que eu vou deixar aqui para vocês. Vou ver se eu consigo deixar na descrição do vídeo ou se eu coloco na tela final, enfim. Mas sim, eu acredito sim que foi aí a influência do arquétipo. Então, assim, desse outro lado aí eu deixo como recado que se você tiver ativado um arquétipo, né? Se você sentiu algo aí no seu corpo, não lute contra, tá? Encare aí o que tiver que encarar, assim como eu tô encarando esse resfriado que já tá no finalzinho, que é como se fosse aí um ritual de purificação. E eu acredito, gente, que isso veio para eu realmente olhar, para eu ver, para eu poder reconhecer. Porque se não tivesse, ia passar batido aqui, ia continuar esse sentimento de injustiça, com esse misto de comparação, ia continuar. Porque isso que eu fazia, de ficar me comparando, faz muito tempo, mesmo trabalhando com autoconhecimento, gente. Era uma coisa que já estava assim inconsciente, que veio para o subconsciente, que eu consegui acessar de certa forma. Então foi sim, gente, influências do arquétipo, tá? E assim, eu aceitei a limpeza, né? Já tá finalizando, já não tá mais tão intenso como tava no começo. Então, eu aceitei a limpeza, então eu intencionei, né, para liberar de mim também tudo que está impedindo aí a minha força verdadeira de me aceitar, de ver que eu tenho aí as minhas pérolas aí ao longo da minha trajetória de vida, que eu estou construindo a vida que eu quero poder viver e honrando tudo que eu passei, né? Não foi pouca coisa que eu passei também. E entender que isso a gente não tem que ficar comparando, né? Eu vou falar aqui por mim, que isso eu não tenho que ficar comparando
a minha história com a de outra pessoa, porque cada história é única, cada um sabe o que viveu, cada um suporta as dores que tem que suportar. Então eu tô trabalhando isso aqui em mim, né? Eu ouvi o que o outro tá contando, mas não entrar nessa parte de comparação e de me sentir inferior porque eu não passei uma situação parecida. Isso também ocorre porque o meu ouvido, de certa forma, gente, quando eu era pequena, ele foi feito aí de penico, né? Digamos assim. Então, muitas vezes eu ouvia as coisas que a minha mãe falava para mim, né? Entra até uma parte de alienação parental, ela falando mal do meu pai, ela falando mal de toda a família, na verdade. Então, o meu ouvido foi feito disso. Então, eu não tinha espaço para eu poder falar o que eu estava sentindo, né? Eu não tinha essa liberdade, eu não podia confiar, porque eu lembro que uma vez eu até cheguei a confiar e contar alguma coisa, um sentimento que eu estava passando aqui, mas na primeira oportunidade ela usou ali contra mim. E aí eu acabei me fechando, então, tipo assim, eu não posso confiar na minha cabecinha, né, de criança, então eu não posso confiar, então eu tenho que ficar quieta, então eu só ouvia. Ouvia, então foi como se o que eu tivesse contado para ela não tivesse nenhum pingo de valor. Então aí eu acessei isso e eu tô trabalhando isso agora, porque a minha trajetória de vida, a minha jornada de vida, tudo que eu passei, tudo que eu superei tem valor sim, porque olhando para trás de tudo que ocorreu, só me dá forças para eu poder continuar. E assim, gente, outra coisa que eu quero deixar aqui importante é que essa é a minha experiência com o arquétipo de Lilith, tá? Se vocês forem buscar aí em outros canais, vocês vão ver muitas experiências também. É dentro de acordo da realidade de cada um. Dentro da minha realidade hoje, vivendo com o arquétipo de Lilith, é isso que está acontecendo, tá? E eu só venho falar aqui, gente, no canal que eu tenho propriedade. Eu nunca vou chegar aqui e vou falar, ativei tal arquétipo e ganhei 6 mil reais aí em uma semana. Não, gente, isso não vai acontecer porque essa não é a minha realidade, gente. Como eu falei aqui para vocês, eu faço uso dos arquétipos, eu tô me limpando interiormente, até que eu consiga me limpar de muitas crenças aqui dentro, até que fique tudo assim, pelo menos ali uns 70% bem, para que eu comece as manifestações exteriores, a me limpar de crenças relacionadas a dinheiro, porque eu tenho sim muitas crenças relacionadas a dinheiro que eu também estou trabalhando. Então, até que essas crenças se dissolvam e que eu consiga dar um relato, uma experiência com um determinado arquétipo de que eu faturei tantos por mês, eu acredito que vai levar um pouco de tempo e eu respeito isso, tá? Mas o que eu vivo aqui no momento trabalhando com os arquétipos é muito mais sobre autoconhecimento do que com aí dinheiro, tá? Então vocês sempre vão ver mais vídeos com essa pegada para esse lado de cá. Claro que às vezes eu faço alguns experimentos, como eu já contei aqui experiências que eu faturei aí R$ 450 ativando algum combo de arquétipos para dinheiro rápido. Então eu venho compartilhar o que é verdade aqui. Eu nunca vou chegar aqui, ativei tantos arquétipos e ganhei aí 6 mil sem contar aí os fatos que aconteceram, porque isso não é legal, gente. Eu gosto de compartilhar a experiência real, nua e crua, assim como eu estou compartilhando aqui com vocês. E se você viveu aí alguma experiência diferente da minha com o arquétipo de Lilith, me conta aqui nos comentários que eu vou gostar muito de saber. Eu adoro quando vocês compartilham as experiências de vocês com qualquer arquétipo, porque eu fico de olho, né? Vai que eu sinto aí alguma coisa parecida com o que você viveu, então é muito mais sobre isso. É isso, gente, que eu queria compartilhar aqui com vocês. Foram 5 dias, tá, com esse arquétipo, então eu vou finalizar, eu vou encerrar essa ativação com esse arquétipo, eu ainda tô com ele ativo. Como eu já identifiquei o que é, né, o que ocorreu aqui comigo, então eu vou desativar. Uma coisa muito importante também, tá, gente? Eu sou casada e eu não vi nada de diferente no meu casamento com relação a porque eu ativei o arquétipo de Lilith, porque eu me senti injustiçada na relação. Não, foi muito mais uma coisa interna
do que com o meu relacionamento, tá? Então, se você também ativou o arquétipo de Lilith e você tem um relacionamento, você tá namorando, você é casado, você viveu alguma coisa, me conta aqui também para eu poder saber, para eu poder ficar atenta. Vai que passou alguma coisa despercebida, mas eu acho que não. Dentro da minha relação não mudou em nada, tá tudo normal, tudo ok. Foi mais coisas internamente ali que eu acabei precisando tratar. Bom, gente, eu vou ficando por aqui. É isso. Se vocês gostam de vídeos assim, onde eu venho trazendo aí a minha experiência pessoal com os arquétipos, deixa sua curtida, que é uma forma de eu saber. Se inscreve no canal se você não é inscrita. E a gente se vê então nos próximos vídeos e tchau!